E aí, amigas, bem-vindas a mais um Terapia, Café e Jesus aqui. A gente sempre tem um papo terapêutico à luz da palavra, à luz da psicologia, para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento e para a melhoria da nossa saúde mental. Afinal de contas, quando estamos bem na nossa saúde mental, as coisas fluem na nossa família, nos nossos relacionamentos, financeiramente, ministerialmente, profissionalmente. Então, esse é um espaço dedicado para nós olharmos com carinho para a nossa saúde mental, para as nossas emoções. E o episódio de hoje é um episódio, amigas, bem de mulherzinha mesmo, porque o que eu vou falar, assim, eu acredito que a maioria dos homens não vai se identificar. Eu vou falar hoje do nosso universo fantasioso que existe na cabeça da mulher, esse universo romântico, dorama, Disney, essas idealizações que nós fazemos dos nossos relacionamentos românticos, e o quanto isso pode prejudicar a saúde das nossas relações. Eu tenho percebido que a nossa geração de mulheres, influenciadas, né, pelos filmes românticos dos anos 2000, como a gente amava assistir, né, aqueles filmes da Hilary Duff, eu acho que é Um Conto para Sempre Cinderela, eu acho que para Sempre Cinderela, alguma coisa assim. Essas coisas, esses filmes românticos, clichês de Hollywood, eles nos influenciaram de uma forma que eles moldaram, deve ter algum artigo científico para isso. Eles moldaram o nosso cérebro, eles nos treinaram para como nós lidamos com as nossas relações. E essa geração de hoje, né, já é mais influenciada pelos doramas, né? Inclusive, eu cuido dos adolescentes da igreja e é uma febre esses coreanos, que para mim eles são todos iguais, eu não consigo nem ver diferença neles, e é uma febre o quanto eles geram, né, desejo e paixão nas nossas adolescentes. Na nossa época era o Crepúsculo, né? Na minha época era o Crepúsculo. Inclusive, eu casei com um homem que ninguém me tira da cabeça. Ele é parecido com Jacob, o lobisomem. Pra mim, o meu marido é igual. Eu tinha um crush no lobisomem e casei com um homem parecido. Mas, enfim, eu tô percebendo que esse movimento do dorama não tá atingindo só a geração mais nova, mas não vou chamar de geração mais antiga, porque senão eu vou estar me chamando de velha, né? Mas tá atingindo em massa as mulheres de todas as idades, de todas as faixas etárias. E eu entendo também o porquê, né? Porque vem com uma conotação tão romântica, tão melosa, tão ingênua, que eu entendo o porquê desse sucesso todo. Mas eu percebo também o quanto a mídia, o poder da mídia, o poder dos filmes, o poder que as séries têm para influenciar a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós pensamos sobre a vida. E aí que mora um perigo muito grande. Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que consumimos bastante, com aquilo que estamos constantemente consumindo. E o que eu tenho percebido é que os doramas, não estou falando mal de dorama, e não estou falando, não só que ele viralizou esses tempos um pastor que proibiu a galera de assistir dorama. Amigas, eu não estou fazendo isso com vocês, tá? Inclusive, eu já assisti 2 vezes Pousando no Amor, acho a coisa mais linda. Mas enfim, fecha essa janela. O que eu quero hoje te alertar quanto aquilo que você assiste pode estar te prejudicando e pode estar te moldando e criando em você uma ideia irreal da vida e sobre relacionamentos românticos. O que eu tenho percebido é que, assim como a pornografia faz muito mal para a nossa visão a respeito da sexualidade, a respeito de sexo, a respeito da intimidade, esses filmes românticos que nós muito assistimos e que nós permitimos com que molde a nossa maneira de pensar, eles funcionam também como uma pornografia emocional. Porque eles geram em nós prazer e sensações que nós acabamos transferindo para o nosso dia a dia, gerando no nosso parceiro uma expectativa que jamais será suprida. E aí nós nos deparamos com uma geração de mulheres casadas com filhos, que já deveriam estar mais maduras, que já deveriam pensar com mais maturidade, mas se comportam como eternas adolescentes. Porque elas assistem tanto dorama, elas assistem tanta série, elas assistem tanto filme, que elas acabam habitando num mundo irreal, num mundo fantasioso, num mundo que não existe. Com uma tentativa de suprir sua carência, com uma tentativa de, quem sabe, até de certa forma, permanecer nesse lugar da eterna adolescência,
que a ciência vai chamar de adolescência tardia. Pessoas com 30, 40 anos que continuam pensando como adolescentes. Por quê? Porque esse é um lugar confortável. Esse é um lugar sem responsabilidade. Você permanecendo ali, isso te tira do lugar de crescimento. Você pode procrastinar, porque você permanece tendo comportamentos adolescentes, pensamentos adolescentes. Não é à toa que nós vemos tantas mulheres se vestindo como adolescente, se comportando como adolescente. Nas redes sociais, elas querem postar fotos de adolescentes. Elas competem com suas filhas adolescentes. E aí, não gera respeito em casa. Esses filhos olham para essa mãe imatura e não confiam nela. Esse marido não confia nessa mulher. Porque ela está atrasada 10, 20, 30 anos. Quem sabe essa mulher, ela precisou, na sua adolescência, adotar uma postura de adulta para lidar com os conflitos de casa, para substituir a mãe. Eu já falei um pouco sobre isso aqui no vídeo anterior, sobre a filha boazinha. Os outros vídeos também, das famílias disfuncionais, dos lares disfuncionais. Às vezes você veio de uma família muito disfuncional, onde a sua mãe era uma adolescente, então você teve que adultecer rápido, cedo, e perdeu esse tempo da sua vida, você pulou essa fase da sua vida, e agora que você está com seus 30 a mais, você quer o quê? Ir atrás do tempo perdido. Mas não é assim que a gente resolve as coisas, minha amiga. Não é assim. Nós vamos resolver as coisas nos curando, ressignificando, nos posicionando, vivendo o tempo certo, a estação certa. Então, se eu tenho 30 anos, eu vou me comportar como uma mulher de 30 anos. Quando nós chegamos na vida adulta e lidamos com o baque, a responsabilidade, contas para pagar, demandas sem fim, nós corremos o risco de buscar uma fuga. Nós corremos o risco de retroceder. Sabe aquela criança que era o filho único? E aí nasce um bebê. E assim que nasce o bebê, ela sente que está perdendo o seu lugar como bebê e adota posturas de bebê. Então, a criança que não usava mais fralda volta a fazer xixi na cama. A que não tomava mais mamadeira e não usava mais bico, volta a tomar mamadeira e usar bico. Por que ela retrocede? Porque não quer perder o seu lugar. Porque não quer perder os seus privilégios. E às vezes nós, na vida adulta, vamos retroceder um pouquinho. Porque está muito pesado, então vou retroceder no meu comportamento um pouquinho. E aí, nós nos pegamos sonhando com os romances épicos, que cá pra nós gera, assim, uma nostalgia boa, gente. Eu adoro assistir um High School Musical, uma Hannah Montana, e eu já percebi que eu fazia esse movimento, né? Graças a Deus agora não faço mais, embora não acho que há nada de errado, assim como meu pai, por exemplo, adora assistir filme de Bang Bang, porque remete à juventude dele. Você lembra aquilo que ele assistia, né? Quando ele era mais jovem. Não tem problema da gente fazer esses movimentos nostálgicos. Mas qual que é a intenção por trás disso? A gente tem que cuidar. Então a gente se pega olhando fazendo esses movimentos, né? Olhar para esses doramas porque eles nos colocam num lugar de acalento, num lugar de vida perfeita. Um dia eu acreditei que existia um romance perfeito. Um dia eu acreditei que existe um amor perfeito. Aquelas cenas, sabe? Que o casal não precisa falar nada, que eles só se olham e eles se comunicam e o mundo para e o tempo para e há aquele encontro. Quando que na vida real, no dia a dia, isso acontece, gente? Né, você que tem faculdade, igreja, ministério, trabalho, casa, casamento e filhos para lidar e conta para pagar. Quando que a gente para se olhar assim e aí fundo musical e borboletas no estômago? Ou seja, não que não exista o romance, a paixão, ela é importante. Mas nós, casados, aliança, nós estamos falando de um compromisso. Nós estamos falando de um amor que é uma decisão diária, que é uma construção em meio a defeitos, qualidades, dificuldades, desafios, problemas, crises. E mesmo assim você toma uma decisão. Nesse mundo imperfeito, de você continuar se apaixonando pela pessoa todos os dias. Então existe esse movimento de mulheres que são casadas, que estão frustradas, que estão tristes, que estão depressivas, porque os seus maridos não conseguem suprir as expectativas irreais criadas na cabeça adolescente dessa mulher. Nós sofremos no mundo de hoje com a comparação. E se comparar com uma série, com um filme, que é algo que é irreal, é mais doentio ainda. Então, quando nós permitimos com que a nossa mente confunda realidade com ficção, nós damos liberdade para mais frustração, mais tristeza
ser gerada na nossa relação, instalando uma grande crise. É nessa hora que a gente tem que lembrar da humanidade, porque tudo está tão plástico. As pessoas nas redes sociais, os grandes influenciadores, eles mostram pra gente um recorte da vida deles. Além do mais, muitos desses que nós seguimos todos os dias e que nós assistimos a vida deles todos os dias, muitos são personagens que fazem de conta que são reais e não são. A humanidade hoje ela está sendo cada vez mais deixada de lado. Existe um movimento na internet de pessoas que pregam e que mostram uma vida fake, até de coaches que ensinam as pessoas, mostram para as pessoas uma vida, um padrão de vida que ele não existe. E pior ainda, prestam desserviço à saúde mental, mandando essas pessoas engolir suas emoções. A internet está cheia de gente dando dica para facilitar a tua vida, para tornar a tua vida melhor, mais leve, para tornar um relacionamento melhor. É um monte de gente que está prestando um desserviço porque anulam as emoções e anulam a humanidade. Nós somos seres humanos. Nós precisamos humanizar as relações porque elas estão sendo completamente desumanizadas. Existe um movimento hoje anulando essa questão da fragilidade da vida, das dificuldades da vida e das relações. Então você precisa lembrar, Gê, como que eu faço para melhorar nessa questão, para melhorar meu relacionamento? Você precisa mentalizar, você precisa se lembrar que nenhum relacionamento é perfeito, que as pessoas não são perfeitas, que a vida não é escrita por um roteirista de filme de Hollywood, nem de dorama, que o amor verdadeiro, que os relacionamentos não são só romance. Você pode sim promover intencionalmente no seu casamento momentos de romantismo. Você pode cultivar o romantismo, mas lembrar que não é só um romance. É um trabalho em equipe, é um compromisso, é uma aliança, é uma decisão que vai envolver muito, muito razão, não só emoção. Isso foi muito importante para mim no início do meu casamento. Pensar assim, meu marido não é um personagem de filme, ele é um ser humano real. O meu marido e eu não estamos vivendo um filme da Disney. Nós temos qualidades, nós temos defeitos, essa é a vida. Quando eu considero que eu adentrei na vida adulta quando eu casei. O que eu estava vivendo antes era um treinamento para a vida adulta, embora eu já me achasse muito adulta. Mas eu entrei na vida adulta quando eu casei, e aí eu fui me deparando com castelinhos de areia sendo quebrados. E a terapia me ajudou muito com isso. A terapia me ajudou a entender. Eu procurei a psicóloga poucos meses depois que eu me casei, porque eu estava com uma depressão muito profunda. E foi muito importante esse processo terapêutico para mim desconstruir idealizações irreais do que era um relacionamento. Então, por exemplo, eu que vim de um contexto evangélico, de um contexto cristão, eu imaginei que se eu me guardasse, que se eu esperasse em Deus, eu teria um casamento perfeito, eu teria um sexo perfeito, eu teria uma vida financeira só de provisão, porque eu esperei no Senhor. E a vida não é assim. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Precisei entender que até aquelas crises que nós estávamos enfrentando, elas eram importantes para o nosso crescimento como casal, para o nosso crescimento como pessoas. Então, você precisa evitar cair nessa armadilha, reconhecendo que a sua relação é única e especial, aprendendo a apreciar os simples e ordinários gestos do dia a dia, tanto seu pelo seu cônjuge e vice-versa. Aprenda a dar valor para o simples, para o pequeno, para o ordinário. Quando a gente está pautada nesse mundo de internet, nesse mundo de dorama, a gente só quer o que é grandioso. Eu fiz um post no Dia dos Namorados sobre isso. A Maíra Card ganhou um carro cheio de flor, um porta-malas cheio de flor, do Thiago Nigro. E daí você ganhou uma flor e um sonho de valsa. Ou nem isso você ganhou no Dia dos Namorados. E aí, esse mundo de internet, ele nos faz... A Virgínia deu um avião pro marido dela, gente. Entendeu? Você entende como? Você ganhou um café na cama simples, com pão com ovo, e uma florzinha arrancada do meio do mato na frente da sua casa. E você abre a internet. E aí, a Virgínia deu um avião pro marido dela de presente. O Thiago Nigro deu não sei o que pra Maíra Card. Entendeu? Se você entrar nessa paranoia da comparação, a sua alegria vai ser drenada, sua alegria vai ser arrancada, você não vai conseguir amar e valorizar a sua vida, e nem amar e valorizar o seu parceiro e o seu relacionamento. Outra coisa que é importante, amigas, nós precisamos, nós mulheres, entender que o nosso cônjuge e as outras pessoas no mundo, elas não têm bola de cristal para imaginar o que a gente quer, entendeu? Então,
comunicar as nossas necessidades, dizer o que a gente quer, dizer o que a gente gosta, dizer o que a gente pensa, dizer o que a gente pensou e imaginou. Quero tanto comer uma coisa diferente, joga isso. Você quer comer sushi e você quer que o seu marido adivinhe, entendeu? Você vai ter que dizer, amor, eu tô pensando que seria tão legal fazer uma surpresa pra mim agora, mandar, pedir no iFood um sushi. E aí, você também vai ter que ser madura na relação quando seu marido disser, hoje o nosso orçamento tá apertado, não dá, não vai dar. Não vai dar pra mim suprir a tua expectativa. Porque nós, muitas vezes, nos comportamos como adolescentes no nosso relacionamento. Nós não sabemos ouvir, não. A gente se comporta como uma criança pirrada, mimada. Não seja assim. Por favor. Você vai acabar com a sua relação. Você está acabando com a sua saúde mental, com a saúde mental de toda a sua família sendo assim. Amadureça. Seja madura emocionalmente. Trabalhe em equipe para construir junto com seu marido um relacionamento saudável, feliz. Trabalhem a comunicação. Estudem juntos. Leiam livros juntos. Saiam um pouco da Netflix e vai ler livros sobre relacionamento, sobre inteligência emocional, sobre psicologia, sobre terapia, tem tanto conteúdo cristão. Façam um curso juntos, como casal. Sabe, se você quer se aperfeiçoar na sua relação, sai do mundo da lua. Sai desse mundo irreal. Vem pra cá, desce pra terra que você tá, viajando na maionese, minha amiga. Eu não tô aqui, eu não sou amigas amantes, eu não sou amigas inimiga do romantismo, tá? E jeito, tá sendo muito racional. Não é isso, amigas. Eu também adoro um romance, eu também adoro tirar o meu relacionamento da rotina. Eu acho que você tem que investir nisso, eu acho que é importante pro casal ter um dia para sair juntos, toda essa questão de andar de mão dada, tudo isso gera afinidade, sabe? Mas eu acho que a gente tem que agir como mulher madura. Entender que não vai ser romântico 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mentalizem isso. O verdadeiro amor, o amor do casamento, o amor de Deus, a sua relação de amor, ela não precisa de efeito especial. Ela já é perfeita, porque ela é abençoada por Deus. Porque Deus é perfeito. E vocês dois estão todos os dias escolhendo serem aperfeiçoados pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Aceite a vida real com as suas imperfeições. Ame a vida real. Ame a vida como ela é. Ame o seu marido como ele é. Você que casou gerando expectativa, ele não era romântico, ele vai ser romântico. Você vai precisar aprender a linguagem de amor desse homem, porque ele não vai mudar. Pare de tentar forçar ele mudar. Mude você. Aceite seu marido como ele é. Aceite a personalidade dele como ele é. O meu marido, ele não consegue fazer surpresa, gente. Quantas vezes eu me frustrei imaginando que ele ia me dar um presente de surpresa. Eu gerei expectativa de presente de surpresa, ele nunca aconteceu. Então até um dia, eu incomodando ele, dizendo, tu tem que me presentear de surpresa, não sei o quê, e tal. Aí um dia ele falou assim pra mim, Gê, hoje eu fui no shopping comprar presente pro meu pai de aniversário, e eu ia comprar um presente pra ti, mas eu entrei na loja de sapato, e simplesmente minha cabeça deu uma bugada, eu não sabia o que te dar, eu virei as costas e saí. E aí, ao invés de eu ficar de mal com ele, eu disse assim, não amor, tudo bem, então tá. Eu comecei a pensar assim, eu preciso ensinar o meu marido a me dar presente. Então um dia, nós fomos no shopping, eu falei assim, foi nessa loja que tu veio aquele dia? Ele falou, sim. Eu disse, então vem cá, esse tipo de sapato eu gostaria de ganhar, esse aqui não. E ele olhou assim, mas por que esse não? Porque esse pra mim tá igual a esse que tu gostou. E amigas, nesse momento, eu entendi que não adiantava eu tentar ensinar. Que não adiantaria, ele não iria compreender a diferença daquelas duas sapatilhas pra mim. Que pra mim, uma era horrível e outra era linda, e pra ele as duas eram iguais. E aí nós fizemos um acordo, ele falou assim pra mim, nós vamos fazer um acordo. Tu vai escolher o presente, e aí eu vou comprar pra ti, nós vamos fazer esse acordo. Tu vai escolher sempre, pra facilitar o meu trabalho, e eu vou facilitar o teu, eu vou te presentear com aquilo que tu quer. E esse é o acordo do nosso casamento, eu tenho que dar mastigado pra ele o que eu quero ganhar de presente. E tá dando certo na nossa relação, sabe? Ou eu dou algumas opções pra ele, né? A gente vai aprendendo a se ajustar. Ao invés de um ficar gerando expectativa no outro e se frustrando com o outro. Então, a beleza do romance, você escolhe como que vai ser seu romance. O meu romance é um romance prático, porque a cabeça do meu marido funciona assim. Isso é um romance prático. Ele não vai escolher sozinho uma cabana pra gente passar um tempo juntos.
Não, eu vou ter que escolher junto com ele. Ele é assim. E eu aprendi a aceitá-lo como ele é e a ver beleza nisso. Ele não quer decidir nada sozinho. Nenhum destino ele não quer decidir sozinho, ele quer que eu decida com ele. Isso é bonito também. É bonito o marido que faz uma surpresa, esconde tudo da mulher e só chega e fala, que nem aquelas blogueiras, arruma a mala e vamos. E você olha, ai meu Deus, que sonho. Mas é bonito também o marido que chega e diz, amor, eu não consigo decidir um destino sozinho. Vamos decidir junto? Vocês estão vendo como a gente tem que aprender a ver beleza em tudo? Que a gente tem que aprender, a gente tem que mudar a nossa ótica e a amar a nossa relação do jeito que ela é. Amigas, isso é pelo bem, esse vídeo é pro bem da sua saúde mental, da saúde mental do seu casamento. Então valoriza isso, dá like aí, envia, me ajuda, se inscreve nesse canal, envia esse vídeo para suas amigas. Não esqueça, se você se identificou muito com esse vídeo, se você percebe que você está num sofrimento profundo, vivendo essa realidade que eu descrevi nesse vídeo, procure terapia, procure uma profissional, psicóloga. Porque às vezes a origem, na maioria das vezes, a origem desse mundo irreal que você cria na sua cabeça tem uma raiz de muita dor. Desde a sua infância, que você precisa ressignificar, que você precisa olhar com carinho para isso, para você não adoecer ainda mais e não adoecer suas relações. Tá bom, amigas? Um beijo no seu coração, até o próximo. Terapia, Café e Jesus.